Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis. E nesse vídeo nós vamos falar dos jogos que abrem a primeira rodada da chave masculina do ATP Miami. Jogos que vão acontecer quarta-feira, 22 de março de 2023. Os quales terminaram ontem. Talvez a notícia mais bacana para nós brasileiros foi que o glorioso Meligeni Alves, sobrinho do antigo Fernando Meligeni, furou o quali e está pela primeira vez na carreira na primeira rodada de um Masters 1000 da ATP. De resto, na minha observação, talvez as quadras não estejam tão lentas quanto nas temporadas passadas. E até no feminino houve alguns resultados que levam para essa direção. Então eu vou ter bastante cautela hoje na hora de escolher alguma entrada, porque eu tinha algumas convicções quando eu olhei na primeira vez os jogos, mas já não estou tão convicto assim. Tá? Vamos lá, vamos botar os jogos na tela. Ontem que na verdade o dia começou maravilhosamente bem na WTA, até que uma menina chamada Camila Giorgi da Itália resolveu atrapalhar o nosso dia, né? Uma pataquada, enfim, não vale nem lembrar muito a pena, quem acompanhou acho que sabe. Liderava o primeiro set, liderava o segundo set, depois liderava o terceiro set 5-0 e conseguiu deixar a Canep entrar no jogo e foi ganhar lá no tie-break do terceiro e matou as nossas apostas na partida. E o Red na Xerife, na Sigmund, aí é Red normal, faz parte. Tá? Talvez seja seja mais uma evidência de que a quadra não está tão lenta assim, né? E quanto mais rápida a quadra fica, pior para a Xerife. Tá? A Sigmund tem mais recursos para jogar em quadra mais rápida. Então, talvez. Mas aí, aquele Red ali faz parte, tá? Ainda faltou um gamezinho. Se ela quebra lá no 5-4, ela... E também um pouco... Bom, enfim, deixa pra lá, tá? Mas um dia acho que acabamos ficando negativo, um pouquinho no primeiro dia, o que também não muda nada, né? Seguimos trabalhando. Mas sim, esses primeiros dias, né, a gente tem que ter um pouco de cautela para ter certeza de que as condições que a gente esperava ou que as condições que a gente observou no quali, que são os primeiros dias ali de chave de qualificação, se repetem na chave principal, porque muitas vezes dá umas enganadinhas, até pelo nível dos jogadores e tal, né? Agora vamos falar de... Se bem que hoje aqui tem meio que só porqueira jogando. De qualquer maneira, é sempre importante a gente ver se a gente vai observar o mesmo comportamento. Tá? Vamos colocar os jogos na tela aqui. Então vamos lá. O primeiro jogo, Taro Daniel e Rinderknecht. Eu fico muito triste de ter perdido essa odd aqui, ó, que abriu a 2. Realmente seria uma odd espetacular, porque eu ainda acho 1,57 relativamente bom. Mas esse é um jogo que eu vou ficar de fora justamente por essa cautela que eu quero ter. Se a quadra estiver menos lenta do que esperávamos... o Daniel deve ganhar ainda, mas o Rinderknecht já jogou um pouquinho melhor semana passada contra o Lehetza lá em Indian Wells. Então, assim, se o saque dele entrasse, aquela primeira bola que ele usa muito de direita, funcionar, pode incomodar um pouco o japonês aqui, né? Mas vamos ver. Espero aqui uma vitória do Daniel, mas pré-live não faço nada. Eu gostaria também de fazer alguma coisa a favor do Ramos aqui, do espanhol, né? Mas também, por eu não achar que a quadra está tão lenta como eu esperava e pelo espanhol estar numa fase horrorosa, eu vou ficar de fora. Mesmo a 2,50, que foi a odd que abriu, tá? Eu ainda acho que ele deve ganhar, porque ele é mais jogador que o Rustler. Só que também vai depender da quadra aí. Se ela estiver rápida, o Rustler vai conseguir ganhar mais pontos com o saque. E aí o jogo pode encrespar. E um jogo crespo, com um jogador que está muito mal como o Ramos, né, fico de fora. Tem Nakashima, mais ou menos o mesmo discurso. No sentido de que se a quadra estiver rápida, o Ote pode incomodar. Mas não tanto. Tá? Aqui eu espero realmente uma vitória do Nakashima, mas eu não tenho ainda, acho que não vejo valor nenhum em a gente tentar buscar algum tipo de handicap a favor do americano aqui, né? Um menos 13,5 aqui, ele vai ter que quebrar 2 vezes o Otter, daqui a pouco um set vai a tie break e tal, o Otter saca bem, eu não tô a fim de me estressar muito, acho que tá bem colocado o preço, acho que deve ser por aí a margem de vitória no jogo,
tá? E espero aqui também uma vitória do Nakashima. Mas pré-live, nada para mim. Katin e Fucsovics, mesma coisa. Né? Aqui é uma diferença tremenda de jogadores. O Fucsovics não deve ter muita dificuldade. Apresentou uma melhora semana passada, né? Furou o quali, depois ganhou na primeira rodada do Deminaur. Depois ele foi perder, eu não lembro para quem que ele perdeu, mas foi uma partida decente. Foi perder do Fritz, num jogo decente. Né? Então, olha aqui, ganha de Wolf, ganha de Deminaur, ganha do Mouchan e vai perder na segunda rodada só para o Fritz. Então, né? Recuperou um pouco de novo daqueles bons jogos que ele tinha feito lá na Austrália. Deve ganhar do Katin, né? Que é uma porqueira no saibro e na quadradura pior ainda. Tá? É um jogador de challenger, é outro nível de jogador. Outro nível de jogador, então não espero nada diferente do que uma boa vitória do Fucsovics. Meligeni e Banis, o jogo do brasileiro que a gente comentou no começo do vídeo, e eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui. Né? Se a gente abre o head-to-head, né, o confronto histórico entre os jogadores, a gente vai ver que o argentino leva boa vantagem. Boa vantagem. Tá? Ganhou todas duas lá em 2019. Aí já perde o peso, faz muito tempo. E a outra recente, agora no final de novembro, justamente em São Leopoldo, no Challenger que teve aqui pertinho de Porto Alegre. Beleza. No saibro, é a superfície melhor dos dois jogadores, e o Banis tem mais experiência e tal, mas eu me lembro muito bem, foi um jogo muito duro, numa semana boa que fez o Meligeni. E o jogo foi 2-1. Tá? O jogo foi 2-1. O jogo foi, eu acho que ele ganha no tie-break primeiro, e vai perder 6-3, 6-2 depois. Se eu não me engano, ele vinha de uma sequência bem longa, que acho que cansou no final. Posso estar falando uma bobagem, mas acho que foi isso aí que aconteceu. E o Banis, se eu não me engano, foi a título, ou foi fazer final aqui. Não, título... Acho que quem ganhou foi o Varilas. A final foi entre o Banis e o Varilas, se eu não me engano. Tá? Então foi uma boa semana do Banis. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Banis não joga saibro, não joga uma partida de tênis desde março de 2023, desde o dia 10, 15 dias. Tá? E esse ano em quadradura ele só foi lá na Austrália fazer uma pataquada lá. Tá? E pronto, porque ele não é jogador de quadradura. O Meligeni também não é jogador de quadradura. Mas... ele já jogou 2 partidas aí em Miami. E são 2 vitórias interessantes. O Basilashvili, por mais louco que seja, é um jogador de ATP. E teoricamente tinha que ganhar essa partida. E o Skatov é um jogador de nível de challenger, como o Meligeni. Também bom jogador de saibro. E é uma bela vitória do Meligeni, que era considerado uma zebra ontem. E o Skatov vinha jogando já tinha ganho a primeira partida de quali, derrubou o Gomes, né, o equatoriano Gomes, na primeira rodada do quali, que é um jogador que joga muito mais quadradura que o Skatov. Então, sim, uma vitória para cima do Skatov é uma boa vitória do Meligeni ontem também. Então, aqui, além de a gente ter essa pequena vantagem de forma, entrou um negócio no meu olho aqui, tá me incomodando, cara. Perdão. Além de a gente ter esse pequeno detalhe de forma a favor do Meligeni, ainda a gente tem a moral, né, a confiança de um cara que furou quali. E a gente sempre fala, todo dia eu falo com vocês aqui, furou quali. Então, eu não sei se o Meligeni tinha que pagar 2,50 aqui. Qual é o meu medo? O meu medo é nervosismo, o meu medo é pressão, né? Que certamente já está recebendo um monte de mensagem nas redes sociais e tal. Brasileiro sente um pouco pressão, sente até demais, na verdade. É um tipo de temperamento muito mais emotivo, né? Muito mais passional e tal. E o Meligeni é um cara emotivo dentro da quadra. Esse é o meu medo de ir seco na vitória. Mas... e o Banis já é um cara mais experiente, já jogou torneios maiores, né? Então tem mais calejo que o Meligeni, para usar uma palavra aqui, tá? Mas assim, eu acho que a gente pegar um handicap de games do Meligeni, vale a pena. Eu não me surpreenderia que ele ganhasse. Eu acho que 2,50 é uma boa odd. Eu não acho que ele tem que pagar 2,50 aqui. O mercado está claramente precificando só o head-to-head. Só o head-to-head. Tá? Porque, velho, né, a direita assim, aí tem a parte do matchup, né? O Banis é um cara canhoto. Né? O backhand do Meligeni não é das melhores coisas, mas ele tem uma direita muito forte. Teoricamente, a direita dele vai na cruzada. E aí vai pegar o backhand do Banis, que também é bem ruim. Então,
vai ser uma briga de quem é que vai puxar para o seu melhor golpe. O Banis para a canhota dele e o Meligeni para a direita dele. E aí, de novo, forma, confiança, tudo isso me leva para o lado do brasileiro. Então, para mim, claramente o valor está do lado do brasileiro. O valor está do lado do brasileiro. Ah, não joga nada, jogador ruim, jogador... Cara, mas e o Banis? Então, jogador ruim por jogador ruim, eu me atiro no cara que paga mais. Então, certamente vou fazer uma entrada aqui no mais 3. Queria um mod um pouquinho maior, é verdade, para um mais 3. Tá? O mais 3,5 também é a linha que eu queria, mas a 1,73 não me pega. Tá? Eu provavelmente vou no mais 3 sim, aqui a 1,847. Tá? 1,847. Okay? Ou, que é uma coisa bastante interessante se fazer, pegar a vitória no primeiro set do Meligeni a 2,30. Isso também pode ser uma boa bet. Essa também pode ser uma boa bet. Tá? Então é isso. É isso que eu vou fazer para esse jogo aqui entre Meligeni e Banis. Depois a gente tem Pella e Varilas. Eu perdi a odd do Pella, ó, que abriu a 2,10, mas na Pinnacle, a 1,80 eu ainda acho ok, e na Pinnacle a gente pega 1,90 aqui, né? Então, se você ainda não tem conta na Pinnacle, pare de perder tempo, porque para apostar em tênis tem que ter conta na Pinnacle. E tem um link aqui embaixo no vídeo da descrição que já dá uma moral pra gente aí, já ajuda. Abre a conta pelo nosso link que não vai se arrepender. A gente tem aqui uma odd do Pella para ganhar 1,925. Muito melhor que esses 1,80 aqui, que a gloriosa 365 e provavelmente a maioria das casas europeias está oferecendo. Tá? Então, a 1,92... o Pella já vem batendo na trave em alguns jogos, já melhorou bastante o nível. Semana passada perdeu para o Griexpor em 2 tie-breaks, num jogo que talvez no mínimo um set ele deveria ter ganho, afinal de contas foi para o tie-break 2 vezes. Né? Então a 1,925 contra um Varilas que é puramente jogador de saibro e que também já passou aquela forma espetacular que ele teve aqui durante a gira de saibro na América do Sul, eu pego. 1,92, Pella para vencer vai ser uma das minhas bets para hoje, certo? Depois a gente tem Bublik e J.J. Wolf. O J.J. Wolf que ano passado fez um belo Double Sunshine, que é essa dupla aí de Indian Wells e Miami, perdeu para Tsitsipas e para Agu em 2 jogos muito duros. E depois continuou fazendo uma bela temporada de tênis. No entanto, no momento, está muito mal. E não à toa o mercado chutou a odd dele de 1,57 para 1,73. Gostaria de ter um pouco mais de confiança nele para fazer a bet no Bublik. Eu ainda acho que ele ganha. Mas um jogador sem confiança, um jogador que está sofrendo aí com a falta de vitórias, 1,70 e poucos não me pega. Na Pinnacle a gente tem quanto, J.J. Wolf? J.J. Wolf na Pinnacle pagando 1,793. Não é nada de especial. Vejam que é maior que aquela 1,73 ali também. Mas nada de especial. Nada que me faça decidir pela aposta. Tá? Então aqui eu tô fora. Vamos ver. O Wolf pegou uma chave dura, já vai pegar o Rublev na segunda rodada. Então é complicado, né? Mais uma semana provavelmente sofrida. Agora, se ele ganha hoje, já muda. É aquela coisa, tenista vive de vitória. Tenista vive de confiança que vem de vitória. E não interessa se é vitória contra o Zezinho da esquina aqui ou contra o número 1 do mundo. É confiança. Então, ganha hoje, tira a nhaca de cima do corpo e aí, quem sabe, pode tentar até fazer alguma coisinha mais interessante. Tá? Ivashka e Altmaier. O Ivashka está melhorando cada vez mais, né? Jogou muito bem os torneios nas últimas semanas. No entanto, eu acho que é um jogo perigoso para ele, porque o Altmaier furou quali. E assim como eu falei do Meligeni, como vamos falar de outros aqui, quando o jogador fura quali, a gente sabe, é um cara que tem uma vantagem. Por quê? Já jogou 2 partidas, já está com condição, já sabe mais ou menos como é que são as condições da quadra, tem 2 vitórias e 2 vitórias dá sempre muita confiança. O Altmaier é um cara chato, é um jogador mais de quadra lenta? É um jogador mais de saibro? Sim, mas é um cara com confiança, é um cara que tem sacado muito bem. Se eu não me engano, é um dos caras que está com o melhor saque, fez um dos melhores números de saque nessas 2 rodadas de quali. É um cara que tem uma bola pesada, é um cara que aguenta a trocação do fundo de quadra. Então, o Ivashka, no final, deve ganhar, especialmente se apresentar o nível de tênis que apresentou nas últimas semanas. Mas não acredito que seja um jogo fácil. Eu queria uma odd um pouco mais alta no Altmaier para tentar fazer alguma coisa.
Queria uma odd um pouco mais alta no Altmaier. Olha aqui, 2,22 já na Pinnacle, né? Então, assim, o mercado também está esperando um jogo duro, né? O mercado também está esperando um jogo duro e a esse preço eu não pego. A esse preço eu não pego. Depois de um jogo de dois mangolões, né? Cara, Alex Popper e Michael Ymer, puta que pariu. Isso aqui tem toda a cara de jogo over. Apostar em qualquer um desses dois jogadores é pedir para sofrer. Pedir para se incomodar, pedir para se irritar. Se atrapalham, jogam bem, jogam mal, jogam bem, jogam bem, sabe? E ficam naquela sacanagem. Então, assim, para mim é over. Só que eu tenho que ver qual é a linha que nós temos aqui. Qual é a linha que nós temos aqui? 22,5. É isso, tá? Aqui eu acho que tem que fazer isso aqui, ó. Que é o 10,5 games, né? No primeiro set aqui, ó. 10,5 games no Ymer. Cadê? O Ymer com o glorioso Popperin. Aqui, cadê? Aqui, 10,5 a 3,39. Uma moedinha aqui e uma moedinha no 22,5. Aqui eu não arrisco 3 sets. Primeiro que não paga muito. 2,30 para 3 sets não é uma boa odd. Segundo que tende a ter no mínimo um tie break esse jogo. Porque o Ymer, o Popper é um cara que confirma muito, e o Ymer não é um cara que confirma muito, mas deve confirmar porque o Popper é muito ruim de devolução. Então é um jogo que deve se arrastar. Então eu prefiro fazer o 10,5 e o 22,5 aqui, tá? Do que ficar tentando 3 sets. Que também pode acontecer, porque o tie break pode cair por um lado que do outro cara que ganhou outro set, né? Então pode. Mas como há a tendência de ter um tie break, na minha opinião, eu prefiro ficar no over games. Tá? Então aqui eu prefiro acreditar no atrapalhamento desses dois caras aqui e simplesmente pegar o lado dos overs, acreditar num jogo longo, do que ficar pegando o lado de um desses dois atrapalhados e ficar sofrendo. Vukic e Jerry. O Vukic é um cara também que vem fazendo semanas boas, né, para o nível dele razoáveis, na primeira rodada, fura quali, mais uma vez furou quali, ganhou do Kovacevic ontem, que é um cara que vinha incomodando ele, vem jogando bem. É mais jogador que o Jerry em quadradura. Tá? O Jerry não está numa... É mais um que geralmente vem para fevereiro, aqui para América do Sul, fazer uma gira de saibro forte, que é a melhor superfície dele no saibro, e não conseguiu, tá? Não conseguiu. Ó. Ele vem, ele toma do Alcaraz, ok, aí depois ele perde do Lajovic, uma partida horrível, perde do Baez, então assim, ganha do Bonatti e do Souza e ganha do Banis que desistiu, e do Fonini, né? Então, sim, vitórias que nem conta no papel. Foi para Indian Wells semana passada, perde do Otte. Tá? Então assim, e o Vukic, olha aqui, ó, final perdeu pro Berrettini em Fênix semana passada, em 2 sets, mas o Berrettini, né, outro nível, ele perde do Wawrinka num jogaço semana passada, né, ele jogou muito bem o primeiro e o segundo set, e aí no terceiro o Wawrinka tomou conta, ele tinha acabado de fazer uma final em Waco, no Challenger, ele perdeu pro Mickelson, então é um cara que vem com forma, ó. Depois, então assim, ó, vem com forma, tá? Vem com forma, o Vukic. Então, assim, o problema é que o mercado não me deu muita odd, mas vamos ver que odd que a gente tem na Pinnacle aqui, cara. Cadê o glorioso? Vukic. Já tá até favorito, ó. Já tá até favorito. Eu sou capaz de colocar ainda aqui 3/4 de unidade aqui, tá? 0,75. Eu realmente acho que a forma dele é muito melhor que a do Jerry. Muito melhor que a do Jerry. E o Jerry já ter perdido pro Otta semana passada não é nenhum bom sinal. Nenhum bom sinal. E o Jerry é um cara que precisa de confiança para jogar. O Jerry é um cara que facilmente abaixa o ombro, fica caído dentro de quadra, e o Vukic, pelo contrário, é um cara firme de cabeça, é um cara que fica na partida, tá? Então aqui eu vou a favor do Vukic para vencer, provavelmente uma bet aí de 3/4 de unidade. Depois a gente fala de Murray e Lajovic. Na verdade aqui não tem muito o que falar, em jogo do Murray já é complicado falar, a gente nunca sabe o nível que ele vai apresentar, e com mod de 1,22 muito menos. Né? Teoricamente deve ganhar do Lajovic, especialmente se vier jogando aí o que jogou nas últimas semanas. Né? Mas aqui é um jogo que eu vou ficar de fora. Rusuvori e Borges. Eu gostaria de fazer ou de tentar alguma coisa a favor do Borges, pegar esse flow dele. Né? Campeão em Fênix semana passada, ganhou ontem. O problema é que a vitória de ontem veio aos trancos e barrancos no terceiro set. Ele terminou o jogo claramente estafado, cansado,
e com algum tipo de lesão, pediu médico algumas vezes e tal, e aí não dá, né? Aí não dá. A semana longa que ele teve semana passada, quando ele foi campeão em Fênix, já está cobrando o preço. Infelizmente para ele. Não sei se ele ganharia do Ruusuvuori de qualquer maneira, mas a estas odds, se eu tivesse certeza que ele está 100% fisicamente, eu provavelmente tentaria alguma coisa a favor dele, porque é um cara que vem com muita sequência boa de vitórias, com confiança. O Ruusuvuori fez uma boa semana em Indian Wells, é verdade, né? Acabou perdendo aquele jogo para o Zverev, que talvez devesse ter ganho, mas nessa condição eu vou ficar frio. Tá? Vou ficar frio porque o Borges, como eu falei, acho que não está 100%. Então o finlandês deve consolidar e deve confirmar o favoritismo expressado aí nas odds. Contra o Edmund, né? Aqui vamos falar do contra o Edmund. E é isso mesmo, né? Sim, o Edmund voltando de lesão depois de muito tempo. Eu até acho que ele jogou uma partida na Austrália. Ou foi um indoor? Acho que foi um indoor em fevereiro que ele jogou. Ou foi os dois? Não. Foi só a Austrália mesmo, ó. Jogou US Open. Cara, vai lá, pega o cheque do Grand Slam e volta, né? Tá com o ranking protegido. Aí foi pra Adelaide, tomou pau do Sinner, tomou pau do Kekmanovic. Aí foi pra Austrália, pegou o Sinner de novo, coitado, tomou pau. Mas tava lá pra pegar o cheque dele de Grand Slam. E agora, Masters 1000 vai usar o ranking protegido dele, né? De muito tempo de lesão pra jogar. Para entrar em primeira rodada e encarar o Wu. Acho que é um péssimo jogo para o Edmund. Eu acho que nem em forma o Edmund ganharia do Wu. O Edmund é um cara de muito saque, muita pancadaria e que precisa de uma quadra rápida para fazer o jogo dele valer. E o Wu, pelo contrário, é um cara de trocação, de consistência de fundo de quadra, né? Então, aqui deve dar o chinês, não deve ter muita dificuldade, especialmente pela falta de forma e falta de ritmo do britânico. E aqui 3 jogos. Aqui para baixo, 3 jogos que tem que passar bem longe. Né? São 3 caras aí que já estão muito mais para lá do que para cá dentro do circuito. O Fognini contra o Struff só paga isso porque é o Fognini. E o mercado todo sabe que o Fognini há algum tempo já não quer mais nada com nada. Mas, é o que eu sempre digo, ou o que eu venho dizendo, na verdade, sobre o Fognini. Eu acho que não está muito longe da aposentadoria dele. Tá? Ele não anunciou nada, não falou nada, mas eu não acho que dure muito mais no circuito. Eu não acho que ele vai, por exemplo, ir lá jogar Challenger. Quando ele não conseguir mais jogar ATP, que já está quase não conseguindo. Eu não acho. Acho que vai pegar as malinhas dele e vai curtir a família, os 3 filhos dele. Aquela Flávia Pennetta, que é uma grande mulher, né? E vai lá curtir a família, não tem a menor dúvida. Mas ele está aqui e é um Masters 1000. Se o Struff não tivesse com uma sequência boa de jogos nas últimas 2, 3 semanas, eu até me arriscaria a favor do Fognini em alguma coisa. Eu não vou ficar totalmente surpreso se ele ganhar, porque ele é 1 bilhão de vezes mais jogador que o Struff. Mas para colocar o dinheiro no Fognini tem que ter peito, tem que ter coragem hoje em dia. Né? Eu fui muito no Fognini durante a carreira dele, me arrependi várias vezes, fiquei feliz outras várias vezes, mas acho que desse momento aqui chega, né? Mas não ficaria surpreso. Se ele quiser jogo, ele incomoda e até ganha do Struff. Tá? E aqui tem um ponto. Quem tava com a gente lá no Rio, né, no ATP Rio, vai lembrar quando eu falei no Select que o Fognini certamente se empenhou 1 ou 2 jogos que ele teve antes de encarar o Alcaraz, que foi um jogaço. Aqui, se ele olhou a chave, que certamente ele olhou, ele vai ter a chance de jogar contra o Sinner, que é mais um desses novos nomes aí que está pintando no tênis. Pintando não, né? Que já está no topo e vem jogando muito. E é italiano. Então, talvez o Fognini aqui se esforce mais do que vem se esforçando, porque talvez ele queira bater de frente com o Sinner e trocar uma bola com o italiano que joga muito tênis. Então, eu vou ficar de olho. Tem que ver o começo do jogo e se o Fognini tiver afim, talvez valha a pena, tá? Talvez valha a pena. Humbert e Monfils. A odd do Monfils tenisticamente está totalmente errada, mas a justificativa é bem clara e compreensível. Ficou muito tempo parado, fez a primeira partida da semana passada e não jogou mal.
E olha, cara, eu não sei se ele não ganha esse troço aqui, porque diferente do Fonini, ele tá vindo jogar, ele saiu fora, casou, teve filho com a Svitolina e tal, e agora tá voltando. Voltou semana passada, já ganhou um set. E assim, cara, 13,40, putz, né? Bom, e Isner e Nava também. O Isner deve ganhar do Nava, mas é um cara que também já está muito mais para lá do que para cá. Primeira rodada, o joelhinho não vai gritar ainda, ele vai ganhar no saque. Mas a 1,29 eu também tô fora. 1,29 eu também tô fora, tá? Então vamos lá. Resuminho aqui, devagarinho, tá? Sem fazer muita força aqui para não se incomodar, como a gente quase se incomodou, ou até se incomodou ontem com a George. Eu vou arriscar aqui um pouquinho a favor do brasileiro, tentar pegar a forma dele. Vou a favor do Vukic. Vou pegar os overs no Popper e no Ymer. E deu para mim. Já tem bastante bet na WTA, tá tudo certo. Não precisamos forçar a barra. Tá bom? Até porque o segundo, né? O primeiro e o segundo dia geralmente são os dias mais nervosos aqui, porque a gente precisa, né? Tem muito jogador que não vem jogando, que vem de outra superfície, que não sei o que, pega jogador de quali, tem cara que vem de quali e joga bem, tem cara que vem de quali e sente a pressão de ser primeira rodada, porque vale muito dinheiro, vale muito ponto para um cara que tem um ranking mais baixo e tal. Então sempre tem uns resultados meio estranhos. Quem a gente acha que vai jogar bem às vezes não joga, quem a gente não espera joga bem, pega, tá? Então vamos assim e tá tudo certo. Fechou? Fechou. Uma baita quarta-feira para nós, que tenhamos um dia legal, positivo e que a gente evolua um pouco mais. Um grande abraço. Keep it green.